Olá, pessoal, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Edgar, instrutor em eletrotécnica, e vou falar com vocês um pouquinho sobre uma das ferramentas muito importantes, né, no âmbito de combate aos riscos ocupacionais e às doenças ocupacionais, que são os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Importantíssimos, muito presentes na indústria, muito presente no trabalho, né? Tenho certeza que em algum momento vocês já se depararam com esses equipamentos, já inclusive até utilizaram, mas eu quero saber vocês. Sabem qual que é a ANR que traz os ditames sobre os equipamentos individuais? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela agora, tá ok? Bom, a ANR é a NR de número 6, isso mesmo, a NR06 fala sobre os equipamentos de proteção individual, vulgo EPI. E lá no item 6.1 fala para nós que para os fins de aplicação dessa NR, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual, claro, né, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, é um equipamento de uso individual destinado à proteção contra os riscos. Beleza, pessoal? Esse é o objetivo da norma, esse é a definição aí dos equipamentos de proteção, tá ok? Lá no item 6.2, traz uma informação de extrema importância, pessoal. Fala para nós o seguinte, que o equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, né, só pode ser colocado à venda ou utilizado pelo trabalhador quando ele possui a indicação do certificado de aprovação, na qual a gente usualmente fala o CA, tem um certificado CA. Bom, esse certificado só pode ser expedido pelo órgão nacional competente. No nosso caso, né, o Ministério do Trabalho e Emprego. Importantíssimo a gente estar sempre atento, pegar o EPI, verificar se ele tem o CA, estar sempre atento, ir no site do governo, a gente tem esse link, MTE, você pode acessar e verificar corretamente se esse CA está aprovado, se ele não foi vencido, né? Se ele é realmente destinado ao equipamento que você está comprando. Então você tem que estar sempre atento, beleza, pessoal? Continuando, importante frisar, né? Quais são os momentos que você precisa utilizar a proteção individual. Sabendo que o EPI ele é a última muralha, a última barreira, né, de prevenção contra as doenças e contra os acidentes de trabalho. Então a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente quer mitigar ou controlar algum risco, o EPI é o nosso último recurso, entendeu, pessoal? Isso no âmbito prevencionista, né? Aqui fala que quanto ao fornecimento do equipamento de proteção individual, conforme os ditames do item 6.3. É a empresa a responsável por fornecer aos empregados, de forma gratuita, o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e em perfeito funcionamento. Ou seja, a empresa tem que te fornecer um equipamento adequado ao risco inerente à atividade, né, em perfeito estado de conservação e em perfeito funcionamento. O EPI tem que funcionar, tem que estar destinado ao risco correto. Tá ok, pessoal? Conforme citado anteriormente, ainda sobre o 16.3, a gente vai falar um pouquinho sobre as condições para esse fornecimento. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. B, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E C, para atender a situações de emergência. Isso que qualifica para nós, pessoal. No momento que você tem que empregar o EPI. Quando as medidas de ordem geral, que medidas são essas? Equipamento de proteção coletiva, né? A forma AOS, que você tem que estar trabalhando com segurança, etc. E aí você usa o EPI como um recurso de ultimato, o última parede, o último bloqueio contra o risco. Aí, quando estão sendo instaladas as medidas de proteção coletiva, você pode utilizar equipamento de proteção individual. Você pode usar o EPI. Por fim, para atender a alguma situação de emergência, alguma situação que foge da curva, situação de risco, de emergência, então você pode utilizar o EPI, né, para poder estar se prevenindo quanto aos problemas, quanto aos riscos que você vai ser exposto. Beleza, pessoal? Dando sequência aqui, a gente tem aqui
né, as responsabilidades do empregador, lembram lá na NR1, também do empregado. Então vamos citar algumas aqui. Bom, os empregadores, eles precisam adquirir o adequado ao risco da atividade, ou seja, eles vão comprar, adquirir equipamento de proteção individual adequado ao risco de cada atividade. Ah, um risco de corte, eu tenho que ter uma luva adequada, queda de materiais, eu tenho que comprar um capacete, uma botina com biqueira. Então, assim, adequar o equipamento ao risco que ele tem que proteger. B, exigir seu uso. O empregador tem que exigir o uso desses equipamentos, já que ele está comprando, já que ele está fornecendo, e ele tem que também preservar, né, pela saúde do funcionário. Ele tem que fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, ou seja, só pode fornecer o EPI com certificado de aprovação. Ele precisa orientar e treinar o trabalhador sobre o uso de forma adequada, sobre a guarda e a conservação, né, dos equipamentos de proteção individuais. É substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. O empregador vai poder substituir quando, né, o equipamento de proteção for danificado, às vezes ele já serviu ao seu uso, protegeu, estragou, foi danificado de alguma forma, ou foi perdido, extraviado. Bom, o empregador tem que se responsabilizar pela higienização e manutenção periódica, tá ok? Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistemas eletrônicos, né? Então ele tem que registrar o que ele entregou, quando e para que ele entregou, beleza, pessoal? E aí, falando um pouquinho também sobre, né, as responsabilidades dos empregados, daqueles que recebem os equipamentos de proteção individual, daqueles que vão estar atuando, trabalhando lá na empresa. Bom, A, usar, utilizando-o apenas para a finalidade que se destina. A gente não vai utilizar o equipamento de proteção individual para uma atividade fora do trabalho, uma atividade que não seja da sua função. Tá? Já que o trabalhador, né, recebe o equipamento que está destinado ao risco, você tem que utilizá-lo, né, de acordo com a sua finalidade. B, responsabilizar-se pela guarda e conservação. Quando você recebe um bem, você tem que guardá-lo e conservá-lo. Não é diferente com o EPI. Você tem que ser responsável pela sua guarda e conservação. C, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Então, quando ele tem avaria, né, ele vai repassar ao empregador dele e dizer, olha, esse meu capacete não está legal, essa minha luva rasgou, a minha botina não está em estado perfeito, preciso de uma nova, preciso trocar. Então você vai comunicar ao seu empregador, né, as alterações que tornem impróprio para o uso, beleza? Por fim, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Você vai receber o treinamento, né, a destinação adequada ao risco e você tem que colocar isso em prática. Beleza, pessoal? E aí, dentro do âmbito, né, de proteção, a gente tem vários equipamentos de proteção individuais. Tem uma lista aí, um anexo aí na NR6, falando um pouco sobre os tipos de proteção individual, né, os tipos de EPI. E aí a gente tem no item A, os EPIs de proteção da cabeça. Alguns exemplos, capacetes, balaclavas, capuz, tá ok? Item B, EPI para proteção dos olhos, que são os óculos, os protetores faciais, máscaras de soldas, máscaras diversas, né? No item C, EPI para proteção auditiva, os protetores auriculares, os protetores auditivos, protetor de concha, de plug, inserção. Então, a gente tem aí os protetores auditivos que são muito comuns dentro do ambiente de trabalho. Item D, EPI para proteção respiratória, respiradores, purificadores de ar. A gente está vendo aí uma crescente muito grande na procura desses purificadores, graças à crise do Covid-19, a gente está vendo ele lotando a demanda, né? Muitos desses purificadores estão acabando porque eles estão protegendo as vias respiratórias. É uma forma de proteção individual contra o Covid. É interessante a gente analisar isso aí no dia a dia também, tá ok, pessoal? Item E, equipamento de proteção individual para a proteção dos troncos, que são as vestimentas de trabalho. Tá ok? Item F, equipamento de proteção individual para a proteção dos membros superiores. Aí temos as luvas, as mangas, creme protetor,
braçadeira, mangotes, tá ok? No item G, EPI para a proteção dos membros inferiores. Podemos citar calçados nas botinas de proteção, meias, perneiras, calças, são todos, né, considerados equipamentos de proteção individuais para membros inferiores. Bom, aí vemos o item H, EPI, né, para a proteção de vestimentas para o corpo inteiro, que são os macacões de aplicação química, né, os macacões de proteção que protegem o nosso corpo inteiro. Tem alguns exemplos, algumas imagens para vocês vislumbrarem um pouco, né, do que são essas vestimentas. O item G fala, por último aí, né, o EPI para proteção contra queda de diferente nível, que são o cinturão de segurança com dispositivo trava-quedas, né, paraquedista, por exemplo, que a gente gosta de falar, que são um equipamento que a gente vê falar muito, né, na NR35, na NR18, que é a proteção contra a queda, né, contra o risco de altura, que é muito importante, que vai salvaguardar as nossas vidas, vai proteger contra a queda, que pode trazer danos fatais, inclusive a morte. Beleza, pessoal? Então esse é um pouquinho dos EPIs, um pouquinho da NR6, um pouquinho então esses equipamentos, então a gente vai estar aprendendo no dia a dia, a gente vai estar aprendendo nas empresas, a gente vai ver a CIPA, que já foi falado anteriormente, promovendo ações de segurança, revendo a utilização desses EPIs. Então é importante a gente ter conhecimento, compreensão do que é um EPI, para que ele serve. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu só posso desejar bons estudos. Forte abraço!